Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Maravilha. Espera aí que o Opera está me avisando coisas. Certo. Ok. Bom, então, boa tarde, pessoal. Espera que a gravação não começou. Ah, não começou ainda não? Pronto, pode ir. Boa tarde, pessoal. Então vamos com mais uma apresentação da jornada, agora com o aluno Rodrigo Bruni. Bruni, fica à vontade, você tem 15 minutos. Muito obrigado. Bom, então, como meu colega falou, meu nome é Rodrigo, né? Eu sou aluno de doutorado, né? E eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho, né, das consequências clássicas do eletromagnetismo de Axion ao eletromagnetismo de Broca, né? Isso é um trabalho que eu venho desenvolvendo vou apresentar algumas conclusões parciais, né, alguns resultados parciais dos trabalhos que eu venho desenvolvendo com o Breno e com o professor Marcelo. Então, para dar uma certa motivação do porquê, digamos assim, né, o porquê é relevante estudar isso, né, Axions, né, eu vou partir dessa ação, né, que é a dita ação de Weyl, né, esses psi estão na representação de Weyl, e esse B tem um significado geométrico muito simples, que é a componente temporal dele dá justamente o desnível entre os cones de Weyl e a componente espacial, justamente a separação deles em momenta, né? Bom, alguém poderia se perguntar, tudo bem, mas isso é legal, mas isso é livro-texto de, né, teoria quântica de campos. Só que, ultimamente, né, Axions e enfim, fermions de Weyl vêm sido muito estudados no contexto de semimetais de Weyl, né, de matéria condensada. Em particular, né, tem se demonstrado que alguns setups teóricos e experimentais realizam essa fase em alguma circunstância dada, ok? Então, tem uma certa relevância fenomenológica, né? Bom, dito isso, a gente poderia se perguntar, tudo bem, então o que acontece se a gente acoplar, né, essa teoria com o campo externo, com o campo eletromagnético externo, né? O que vai acontecer? Qual é a teoria eletromagnética efetiva que decorre disso, né? Então, a gente mostrou lá no nosso trabalho, né, que está no arquivo, vocês podem ver os detalhes, eu não vou me prender muito aos detalhes, porque o tempo é curto, ou podem mandar um e-mail, se vocês quiserem conversar, mas dá para se mostrar que a teoria eletromagnética efetiva desses fermions de Weyl, né, uma vez submetidos a um campo eletromagnético externo, é esse camarada aqui. Vocês estão vendo meu pointer no meu cursor ou não? Sim. Sim? Então, onde esse termo aqui é o termo de Maxwell usual, né? E esse termo aqui é o nosso Leonardo DiCaprio, nossa estrela da tarde, né? Que é o tal do termo do Axion, né? Mas tem uma sutileza com esse termo, porque o termo de Axion, em geral, na literatura, né, como ficou conhecido, ele é um campo, né? Ou seja, tem uma função qualquer com o seu termo de dinâmica e tudo mais. Aqui, para a gente, isso é importante salientar, ele é uma função dada, ele é um perfil, em particular um perfil linear. Isso é fundamental para toda discussão e é bom fazer esse discernimento para não parecer que eu estou falando de coisas que eu não estou falando, tá? Então é muito importante ter isso em mente. Ok. Então, também no artigo a gente mostra que se você adicionar a interação entre esses fermions de Weyl e repetir toda a conta, ou seja, repetir a pergunta qual a teoria eletromagnética de resposta efetiva, é uma teoria igual à anterior, só com o termo dito termo de Broca, né? Esse aqui, mais uma vez, é o nosso termo de Axion. Mais uma vez, esse θ é fundamental que ele seja linear, ao invés de uma função geral do espaço-tempo, tá? Bom, mais uma vez, para tentar sempre localizar, né, no contexto, enfim, atual, né, esses modelos, né, que são modelos já, de certa maneira, antigos, né, na literatura de teoria de campo, esse termo de Broca, né, ele é muito importante na fenomenologia de Ginzburg-Landau para supercondutores, né, e o termo de Axion, uma curiosidade, né, ele teve sua origem não na QED, ou enfim, no eletromagnetismo usual, mas na QCD, o problema de PC e Quinn. E, como eu disse, ele tem sido revisitado no contexto de materiais topológicos, né? Dependendo, lógico, desse perfil. No nosso caso, é um perfil linear, mas existem trabalhos que esse cara é um perfil dado, constante, e que pode escrever, por exemplo, um isolante topológico, enfim. Tem muitos trabalhos que vêm trazendo o Axion para a nossa nova situação. Enfim, mas eu vou preferir, por motivos que vão ficar claros, usar essa representação equivalente daquela ação anterior aqui.
ela pode ser obtida da ação anterior por uma integração por partes, sem problema nenhum, e só de eu reescrever a ação dessa maneira, eu ganho um monte de informação que se encontra debaixo do guarda-chuva do que a gente chama de teorias que violam Lorentz, né? A gente pode usar um monte de coisa, tem um monte de literatura sobre isso já desde a década de 60, talvez, e tem uma maneira legal de ver que isso de fato viola Lorentz, que é intuitivo, mas, enfim, a gente pode discutir com mais detalhes depois, mas que é o fato desse Ximi, que é obtido a partir do θ, ser um cara constante. Ora, se ele é um cara constante, ele acaba selecionando uma direção do espaço-tempo que, a priori, não teria nenhum tipo de direção, né, específica, ou seja, você quebra a democracia do espaço-tempo. Então, você viola Lorentz, e uma maneira de ver é que esse cara é um quadro-vetor constante. Mas tem outra maneira de ver, aliás, tem uma coisa que decorre disso, que vai ser importante para a gente, que é interessante, que é o fato de que, para certas escolhas desse Ximi, que eu vou chamar de background, né, a teoria que vem daí, né, ela viola causalidade e ela é instável. Em particular, se esse Ximi for um cara do tipo time-like, ou seja, se ele só tiver componente temporal, a gente pode ver, pelo menos, a estabilidade, né, através da relação de dispersão. A gente vê claramente aqui, se o Xi for maior do que o alfa, né, esse ômega ele passa a ser imaginário, né, o que justamente reflete a estabilidade da teoria. Isso pode ser visto também na relação de dispersão, começando aqui de Xi igual a zero, variando, a gente vê que surge uma região do espaço K em que, digamos assim, há valores de K proibidos. O fato de sumir, aparecer esse gap aqui, é justamente a gente está plotando só a parte real do ômega. Então, logicamente, quando o ômega passa a ser imaginário, surge esse gap aqui, essa região proibida de valores de K. Dá para também mostrar que essa teoria é não causal, calculando a velocidade de grupo, e a gente vê que essa mesma condição que funciona para não estabilidade funciona para a velocidade de grupo. Ou seja, se o Xi for maior do que o alfa, a teoria também tem velocidade de grupo maior do que eu estou trabalhando com unidades naturais, ou seja, maior do que a velocidade da luz. Então, tudo indicaria que isso é um grande problema, porque é uma teoria que viola Lorentz, é instável e não causal. Porém, o Grushyn, né, esse camarada aqui, comenta no artigo dele, né, que esse sistema, ele não comenta no cenário de teoria eletromagnética, de Gauge, né, mas ele comenta no cenário de teoria fermiônica. Ele comenta que aquele modelo lá atrás, né, no primeiro slide, que eu mencionei, pode ser obtido de sistemas físicos, que ele discorre lá, que são alguns, né, através de dopagem com impurezas magnéticas ou quando você tenta descrever esses sistemas que têm um forte acoplamento de spin-órbita. Então, esse tipo de termo B/γ5 surge lá, e, logicamente, se a gente carregar isso para a teoria de Gauge, que é uma coisa que não é muito feita, isso vai vir junto. Então, o que parece é que isso é implementável no mundo real, não é só uma elucubração teórica, tá? Bom, dito isso, dando esse contexto, em que vai entrar, de fato, no resultado, né, ou pelo menos no resultado parcial da gente, então, eu vou explicar que, quando eu digo consequências clássicas, né, eu estou me referindo essencialmente às equações de movimento. Então, tudo vai girar em torno das equações de movimento agora. Então, tem essas equações de Maxwell, né, com o termo de Axion, eu estou querendo estudar como é que o termo de Axion muda, né, essas equações de Maxwell. Mas eu vou focar nessa primeira aqui, no regime estático, ou seja, nada depende do tempo. E, mais ainda, eu vou focar, no caso em que esse background é puramente tipo tempo, ou seja, ele não... Licença, Bruni. Oi. Você tem 5 minutos, tá? Ok. Ou seja, esse cara é puramente tipo tempo, ou seja, eu posso desprezar esse cara. Certo? Bom, tomando o rotacional disso, a gente chega nessa equação, que para quem já é familiarizado, para Xi igual a zero é a famosa equação de London. Então, o que eu vou tentar expor para vocês um pouco é como o Axion, de certa maneira, modifica o screening num supercondutor, que é justamente o conteúdo da equação de London. Então, para expor isso, tentar, né, eu vou supor um setup, né, teórico, né, vou supor uma geometria onde eu quero resolver essa equação. Vou supor essa geometria aqui, que é uma geometria planar, né, ou seja, só depende de x e y, e ela tem simetria de terminação na direção y. Isso possibilita a gente escrever o ansatz para o campo magnético dessa maneira, onde essas linhas pretas vão me dar a equação de contorno do problema, ou seja, o campo magnético nas interfaces D/2 e -D/2 é estático uniforme.
Dá para desacoplar essas equações, que são acopladas, né? Elas envolvem direções perpendiculares do campo magnético. Se a gente definir essa combinação bacana, né, de campos magnéticos, e resolver essa equação. A gente reduz o número de equações de 2, né, em princípio 3, para 2, só que uma delas é trivial, que é a equação para Bx, então a gente recai em uma equação só. E a solução é essa, você pode solucionar isso matemático, usando um polinômio característico, né? E eu não escrevi aqui o BY e o BZ, mas é só tomar componente real e imaginária. E o que é interessante é que, dependendo do psi, a gente muda o comportamento completo do campo magnético dentro daquela região, de um comportamento que simplesmente decai, que é o que a gente esperaria, um comportamento oscilante, né? Esse aqui é o plot do campo magnético normalizado pelo campo magnético externo e a posição normalizada pelo comprimento de Lomb. Aqui está o BZ também, mas eu não vou falar muito dele, eu vou seguir adiante para poder dar tempo de falar tudo. A gente segue calculando magnetização média na direção Y, em princípio, né, e a gente tem um comportamento mais estranho ainda, que é o fato de que, dependendo da relação entre o axion, o psi, e o lambda, ou a massa, né, o alfa na Lagrangiana original, a gente pode mudar completamente o comportamento da magnetização. Em particular, a gente vê aqui que a gente começa a desenvolver singularidades acima de um valor crítico. Esse valor crítico é justamente o valor crítico a partir do qual a teoria é não causal e instável, né? E outra coisa interessante é que a gente pode obter um valor perfeito, né, de um diamagneto perfeito, que seria essa linha cheia menos 1 aqui, para valores muito menores de x, né? X é, mais uma vez, a espessura do material com relação ao comprimento de Lomb, ou seja, para espessura não, para larguras muito menores a gente consegue obter uma magnetização ótima, né, que é essa curva rosinha aqui, né? Aqui está um gráfico do mesmo gráfico, né, da magnetização como função do campo magnético, uma linha reta, como era de esperar, mas a dependência implícita no psi faz a gente, mais uma vez aqui, ficar mais claro, talvez, né, a gente obter esse valor de magnetização perfeito, de menos 1, né, que é essa linha preta aqui, para valores não necessariamente grandes, eu usei aqui x igual a 10, a 5, perdão, né, para valores não necessariamente grandes, só mexendo no psi, né. Então, isso poderia dizer que a gente está obtendo uma magnetização mais, ou digamos assim, uma magnetização mais efetiva, né, com relação à magnetização livre-texto calculada, para valores de largura daquela região rachurada, não necessariamente muito grande comparado ao comprimento de Lomb. Então, para concluir aqui, eu vou mencionar algumas coisas interessantes, que é o fato daquela transição que eu disse aqui atrás, nessa figura. A pergunta que fica é, será que isso é uma limitação do nosso modelo? Ou será que a gente está vendo aqui, então, uma suposta previsão teórica, uma implementação de uma violação de Lorentz no mundo real, enfim, em materiais topológicos, na fenomenologia deles, tal qual o Gruchin e essa galera toda fez, né? Outra coisa que vale mencionar é que esse modelo é muito artificial, então ele funciona para a gente como um toy model, porque aquele psi, existem artigos que mostram que energeticamente a situação do psi puramente constante não se aplica fisicamente, isso não se mantém. O correto seria esse psi ser uma função de alguma variável dinâmica do problema, seja E, B, temperatura. A gente está fazendo análise nessa linha, a gente está considerando ele como função dos campos elétricos e magnéticos, tentando resolver, e encontramos coisas interessantes também. A gente está investigando outros tipos de geometria, como, por exemplo, geometrias cilíndricas, né, que teve aplicação em fios supercondutores, e a aplicação disso em supercondutor de Weyl com quebra de simetria de inversão espacial, que também não é muito discutido na literatura, muito menos no ponto de vista de teoria eletromagnética efetiva. Tá ok? Bom, é isso. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação, Bruno. Obrigado. Achei bem interessante. Vamos abrir agora para as perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta para o Rodrigo, só ligar o microfone e falar. Oi, Bruno, eu tenho. Fala, Rui. E aí, tranquilo, cara? Boa tarde. Sobre aquele screening que você tem, aquele gráfico, aquele oscilatório na parte interna do material. Ah, sim. Você tem um screening decaindo, correto? Aquilo, eu não sei se você falou e eu perdi, mas, bem, eu lembro de você falando que o esperado... Bem, chega no gráfico que eu falo. Tô chegando, calma aí. Esse gráfico da esquerda, né? Sim. Você estava falando, né, que o esperado é que o negócio morresse, né, caísse e morresse, o campo magnético.
Isso, para que se igual a zero. Exato, mas eu não entendi, eu perdi, com certeza. Por que ele está oscilando, então, quando você está mudando o parâmetro do axon, né? Sim. É o parâmetro do axon que você move, né? Então, tem uma razão, talvez mais direta para isso, que a gente vai ter que voltar um pouco. Ela já estava lá atrás e eu não quis falar para não dar spoiler, mas no final do dia, se a gente olhar para as equações de movimento, foi uma boa pergunta que você fez. Se eu chegar nela, né? Vamos lá. As equações de movimento, você pode olhar para esse termo aqui, e esses dois aqui, ou esse aqui, esse aqui, você pode entender, na verdade, isso aqui como se fosse uma lei de Ampère, né? E aqui, a gente pode, no limite estático, né? Esse cara aqui a gente pode pensar como uma corrente de London, que é aquela corrente livro-texto que a gente sabe que está na interface do material, que dá justamente o screening no campo magnético. Essas duas correntes aqui, em particular essa aqui que a gente está interessado, né? Ela é muito discutida, chamada de corrente CME. Ela vem sendo discutida desde 2015, pessoas já mediram isso, e é sabido que esse tipo de campo, esse tipo de corrente, quando você resolve a equação de Laplace com esse cara aqui, o comportamento oscilatório é previsto. O pessoal chama isso de force-free magnetic fields, né? O pessoal de hidrodinâmica estuda esse tipo de coisa. Então, o comportamento oscilatório vem disso, mas é bom deixar claro que se não tivesse o termo de London, a oscilação ia ser diferente, ela tem uma frequência bem definida. Só que, como você está sempre competindo essas duas correntes, se você gostar de olhar assim, a frequência acaba sendo não bem definida, a frequência de oscilação. Mas a origem da oscilação vem disso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Entendi. É um trabalho ainda, como você falou, não é fenomenológico ainda, né? É uma outra pergunta que eu tinha. A gente... desculpa. A gente está querendo, sim, dar esse viés fenomenológico, mas a gente ainda está buscando conexões, assim. Entendi, mas vocês ainda não têm nenhum tipo de constraint em um parâmetro fenomenológico com esse modelo, não? Mesmo sendo simplificado? Pois boa pergunta. Para esse modelo simplificado que se é muito... Bom, primeiro ele é simplificado, ele é não físico, né? O alfa, ele pode ser obtido através do número de London, porque ele é o inverso do número de London, isso é tabelado. Mas o psi, para esse modelo, ele é um pouco complicado, porque ele realmente não tem ligação com nenhum parâmetro dinâmico, né? Daí é que entra aquele outro setup que eu te falei, eu posso adiantar. No outro setup, a gente considera esse psi como sendo proporcional ao produto A escalar B. Então, tudo isso vai ser controlável a partir de campos elétricos e magnéticos, e a física fica um pouco mais redonda. Mas, realmente, esse modelo é um pouco toy model, é meio artificial, não tem nenhum constraint. Entendi. Eu tenho mais perguntas, mas depois eu faço para você, senão eu fico aqui falando. Tá bom, valeu, Bruno. Obrigado, viu? Boa apresentação aí. Obrigado a você. Então, pessoal, mais alguma pergunta para o Rodrigo? Bem, se não tiver mais nenhuma pergunta, né? Novamente, te parabenizar pela apresentação. Obrigado, João. Vamos dar sequência, né? Agora é o Thales de Oliveira. Thales, você está aí? Oi, estou aqui. Isso. Já pode preparar sua apresentação aí. Deixa eu só... Oi, você tem que ir para a gravação também.